Deu certo aí? Eu estou vendo aqui, mano. No Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje são 18 de setembro de 2020 e é um prazer imenso ter de novo com a gente o professor André e o professor Aguinaldo para a parte 2, né, do Entendendo as Aplicações Práticas da Genômica dos Cânceres de Ovário de Mama. Para quem não estava na primeira aula, a gente teve uma aula no dia 4 de setembro, e essa aula ela está disponível, né, no canal do YouTube do departamento. No final, eu posso colocar também aqui no chat para a gente poder compartilhar, tá? O professor André, né, ele é pós-doutor em genética e ele é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais e tem uma vasta experiência, né, em oncogenética. Então, vai ser um prazer ter a segunda parte da aula. O professor Aguinaldo também dispensa apresentações, né? É professor titular do nosso departamento e é o atual presidente da Febrasgo. Então, bom dia a todos novamente, é um prazer, professor André. Bom dia, colegas. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Agradecer mais uma vez a Mariana, a Aguinaldo, cumprimentar todos os colegas aí presentes, Selmo, Eduardo, Alamanda, todo o pessoal aí do departamento, para a gente continuar a nossa discussão. Eu acho que a primeira aula ela foi muito importante, porque a gente abordou principalmente as questões ligadas às mutações germinativas e às síndromes hereditárias, causadores principalmente de câncer de mama e ovário. Identificar essas síndromes, identificar essas mutações é muito importante no sentido do aconselhamento familiar e das orientações para aquela paciente, principalmente com relação a medidas de prevenção, por exemplo, cirurgias redutoras de risco, como eu falei, as mastectomias, as oforectomias, e muitas vezes também o rastreamento mais precoce, mais direcionado, mais eficiente. Mas essa parte da aula, essa última parte, vocês vão ver que ela é muito interessante porque ela fecha o elo de ligação. Porque hoje nós sabemos, número um, que essas mutações germinativas, além delas fecharem o diagnóstico de síndrome hereditária e propiciarem rastreamento, cirurgias redutoras, prevenção, etc., elas também podem compor um elenco de biomarcadores que vão atuar no tratamento. Então, elas podem ser biomarcadores que podem decidir sobre drogas-alvo moleculares e, eventualmente, até imunoterápicas específicas ou diretamente relacionadas àquelas mutações. Então, isso fecha o elo, porque joga a questão para a terapêutica. E o mais interessante é que a gente se desgarrou da questão germinativa. Então, hoje a gente aprendeu que muitas alterações do genoma germinativo a gente pode encontrar no genoma tumoral. E isso não foi provocado pelo fenômeno mendeliano, ou seja, isso não foi herdado geneticamente, não foi herdado hereditariamente. Então, hoje a gente tem uma outra linha de ação, que é pesquisar esses biomarcadores, essas alterações genômicas no próprio tumor. Por quê? Porque existem alterações que são somáticas, elas não são germinativas, mas que elas respondem ao tratamento da mesma forma. Então, hoje, muitas vezes, eu vou mostrar, mas a gente prefere, por exemplo, no câncer de ovário, começar a pesquisar essas mutações, essas alterações, no tecido tumoral, né? E hoje a gente já tem, graças ao desenvolvimento dos sequenciadores, dos NGS, das tecnologias de bioinformática, através da análise de uma mutação tumoral, eu consigo, inclusive, saber se ela também é germinativa ou ela é só somática, né? E, obviamente, eu posso confirmar com um teste de saliva, um teste de sangue, mas o que eu preciso naquele momento é indicar um tratamento. E aí isso vai cumprir o seu papel, tá? Pode passar o primeiro, por favor, Mariana? Essas são as declarações de meus conflitos de interesse. Pode passar, por favor. Bom, então, a gente vai ver que o câncer de mama e o câncer de ovário hereditários, eles são a minoria, né? Talvez 5 a 10% que a gente realmente consiga identificar um gene ou uma mutação patogênica, né? Existe uma parte que existem
como eu disse na aula passada, polimorfismos que não encaixam muito bem em nenhuma síndrome específica, né? Hoje a gente chama de um quadro de polimorfismo, né? De poligenismo, vamos dizer assim, né? É um quadro poligênico, são polimorfismos poligênicos que, em conjunto, eles determinam um quadro fenotípico de um câncer, mas não é uma mutação bem documentada, vamos dizer assim. Mas a grande maioria dos tumores, a gente não vai achar nada germinativamente. O exoma germinativo, mesmo que a gente o sequencie todo, ele vai ser completamente normal. Então, a gente admite que boa parte das alterações genômicas daquele tumor é somática, ou seja, é adquirida, é em função do meio ambiente. Nós chamamos, então, de um câncer absolutamente esporádico. É óbvio que algumas coisas nos levam a imaginar que possa ser hereditário, né? Por exemplo, em idades abaixo, o tumor ocorrendo em idade abaixo de 55 anos, vários casos de câncer na família, em parentes próximos, né? Existem alguns outros macetes que eu vou citar aqui, mas, basicamente, a grande maioria desses tumores vai ser esporádico ou, no máximo, com algum fator de herdabilidade, que nós chamamos de clusters familiares, mas que a gente não identifica uma mutação. E uma minoria, 10, 12, 11, 13, 10%, a gente chama de realmente hereditário, porque a gente identifica uma mutação patogênica que gerou o processo de malignização. Pode passar, por favor? Bom, lá no câncer de mama, existe um estudo que ficou famoso, foi publicado no Journal of Clinical Oncology, em que os autores preconizam que todas as pacientes, todas as mulheres que tenham câncer de mama, independentemente de qualquer situação, de qualquer história familiar, que elas recebam um teste genético para identificação de mutações hereditárias, né? Obviamente, isso pode parecer um certo exagero, a gente está num país pobre, com sérios problemas econômicos, o teste genético, embora tenha baixado muito de preço, ele ainda é um teste muito caro. Nós temos a lei do Zema aqui, que foi sancionada o ano passado, que obriga o Estado a cobrir pesquisa de BRCA1 e BRCA2, entretanto, ainda não foi corretamente implementado. Então, a gente tem uma série de problemas. Esse seria o mundo ideal. O que esses autores alegam? Eles estudaram mais de 1.000 pacientes com câncer de mama e eles viram que, interessantemente, para aquele grupo que eles detectaram mutações hereditárias, mutações germinativas que geraram o câncer, esse grupo de mulheres não preenchiam aqueles critérios tradicionais de suspeita de síndrome hereditária. Então, eles falaram, puxa vida, mas essas pacientes, elas têm um câncer hereditário e, pelo histórico delas, eu não consigo detectar qualquer suspeita. Então, vai acontecer que muita mulher vai ter o câncer e não vai saber que esse câncer é hereditário. Então, baseado nesse desespero dessa informação, eles chegaram à conclusão que qualquer câncer de mama deve ser submetido a um teste hereditário. Óbvio que isso não consegue ser aplicado, seria o ideal, mas não consegue ser aplicado no nosso meio. Ao contrário do câncer de ovário avançado. Por quê? Porque o câncer de ovário, vocês vão ver, a indicação de uma mutação vai alterar o tratamento. Mama não necessariamente, pelo menos num primeiro momento. Então, eu ainda continuo sendo mais conservador. Pode passar o próximo, por favor, Mariana? Existem algumas situações em que, obrigatoriamente, você tem que fazer o teste genético para câncer de mama, tá? Então, qualquer câncer de mama... Então, normalmente, a gente admite isso quando o risco de ser hereditário ultrapassa os 10%, tá? Então, vamos ver em que situações o risco do câncer ser hereditário ultrapassa 10%. Então, qualquer mulher que tenha câncer de mama antes dos 40 anos, 12% de risco. Câncer de mama bilateral antes dos 60 anos, olha só, quase 14%. Câncer de mama triplo negativo, esse não tem jeito. Ele obrigatoriamente, hoje, todas as mulheres triplo negativas, a gente tem que testar, 10,2. Câncer de mama e ovário, qualquer mulher que tenha tido câncer de mama e ovário,
ou ao mesmo tempo, ou sequencialmente, o risco vai para quase 30%. Então, obrigatoriamente, temos que testar, tá? E qualquer caso de câncer de mama em homens, né? A gente tem uma taxa, uma possibilidade razoável de se tratar de uma mutação de BRCA2. Então, essas são as situações em que, obrigatoriamente, você vai fazer o teste. Para os outros casos, gente, eu acho que é uma consulta com o oncogeneticista. A gente tem alguns macetes, principalmente o heredograma, algumas dicas, traçando o perfil familiar, traçando os fenótipos, né? Fazendo um bom exame clínico, a gente consegue estabelecer a necessidade de um teste genético em bases individuais, olhando bastante para o histórico familiar também. Pode passar, por favor? Bom, quais são as recomendações já para câncer de ovário? Praticamente, tanto o NCCN, quanto a SGO, quanto a própria ASCO, elas são muito claras. Hoje em dia, qualquer mulher com câncer de ovário avançado, seroso, de alto grau, vai ganhar um teste genético, não tem jeito. Primeiro, por causa da alta probabilidade, né, disso ser hereditário, e aí vai envolver aconselhamento genético, vai mudar o padrão cirúrgico, vai envolver pelo menos um rastreamento mais intensivo de mama, né? Mas também tem esse diagnóstico, ele tem uma função terapêutica, a gente vai ver, tá? Então, isso foi mudado radicalmente. Então, mulheres com câncer de ovário, elas necessitam de uma interconsulta com um oncogeneticista, com um especialista, e essas mulheres, né, câncer de ovário, câncer de tubo ovariana, câncer de peritônio, essas mulheres precisam de uma consulta e provavelmente elas vão ser submetidas a um teste genético. Pode passar, por favor? Bom, então, sem dúvida alguma, de todos aqueles genes que predispõem a câncer de mama, câncer de ovário, e hoje a gente sabe também câncer de mama no homem, câncer de próstata, já tem trabalho mostrando até que aumenta a predisposição a câncer de estômago e melanoma, eventualmente até câncer coloretal. Cada dia a lista aumenta mais, né? Mas, basicamente, os principais são o BRCA1 e o BRCA2. Vocês vejam que são genes que estão em locos completamente diferentes. Um está lá no cromossoma 17, o outro está lá no cromossoma 13, são genes autossômicos dominantes, ou seja, apenas a heterozigose eventualmente já pode causar o quadro de predisposição. Mas vocês vejam que são coisas muito engraçadas, são genes que eles não se conversam, e eles causam quase que os mesmos problemas. Obviamente, o fenótipo não é exatamente o mesmo, mas o que chama a atenção é que são genes que não tem nada a ver um com o outro, eles não se comunicam, não existe crosstalk entre eles, e eles fazem funções muito parecidas e muito bem definidas. Pode passar, por favor? Bom, quando a gente entra em câncer de ovário, principalmente o seroso, a gente sempre fica na cabeça, essa mulher pode ter uma mutação hereditária de BRCA1, BRCA2. Sim, a esmagadora maioria das mulheres que têm mutação, elas vão ter esse padrão. Só que a gente não pode se esquecer que se a gente pegar toda mulher com câncer de ovário e fizer só um teste na saliva ou no sangue, buscando BRCA1 e BRCA2 germinativas, mutações exclusivamente germinativas, para efeito principalmente terapêutico, a gente vai perder biomarcador. Por que eu falo isso? Porque além das mutações germinativas, que obviamente são as mais importantes, existem as mutações somáticas, são mutações que você não nasce com elas. Nenhuma célula do seu corpo tem, ela é fruto do meio ambiente, dos fatores ambientais. Então, se você pesquisar só no sangue, você não vai ver essas mutações somáticas, elas foram adquiridas no processo precoce de carcinogênese. Então, você vê lá 3% de mutação somática de BRCA2, 4% de mutação somática de BRCA1. Então, essas mutações vão ser perdidas, e a gente sabe que esses tumores respondem a inibidor de PARP, que eu vou mostrar mais na frente, e aí você não vai detectar, tá? Eu tenho visto isso porque eu participo de um estudo para inibidor de PARP em câncer de próstata, e a gente faz a pesquisa germinativa e faz a pesquisa na biópsia líquida também. E a gente está vendo a quantidade de mutação que não é germinativa, ela é somática, tá?
Outra situação, nem sempre é a mutação que causa um problema. Então, muitas vezes, uma grande deleção causa o problema, muitas vezes, uma perda de heterozigose, que eu vou mostrar, causa o problema, muitas vezes, a metilação da região promotora desse gene causa o mesmo problema, o gene disfuncionaliza, né? Então, esses testes todos hoje acabam tendo que ser empregados também, e não pura e simplesmente o sequenciamento, tá? E, além disso, não são só os BRCA1, BRCA2 que causam o fenômeno da recombinação homóloga, ou o fenômeno da letalidade sintética que eu vou mostrar. Então, existem outros genes que podem causar o mesmo problema, que nós chamamos de família HRD, que causa deficiência da recombinação homóloga. Tem o PALB, tem o BRIP, tem o ATM, tem o RAD, então uma série de outros genes. Então, hoje, a nossa tendência é fazer um estudo muito complexo. É por isso que eu falo, isso tem que ser da responsabilidade de um oncogeneticista. Não é só sequenciar BRCA1, BRCA2. Então, as técnicas são inúmeras, e, inclusive, a gente deve estudar germinativamente e estudar também no tumor, ou seja, somaticamente. Por exemplo, a metilação do BRCA, você nunca vai encontrar no exame de sangue ou no exame de saliva. A metilação, eminentemente, ela é um fenômeno somático, um fenômeno adquirido. Pode passar, por favor? Bom, então está aí a família, que a gente estuda demais hoje em dia, a família dos genes de recombinação homóloga. A recombinação homóloga, ela é um fenômeno fisiológico. É um tipo de recombinação genética em que as sequências nucleotídicas são trocadas entre duas moléculas de DNA semelhantes ou idênticas, tá? Então, isso é usado fisiologicamente para mecanismos de quê? De reparação. Então, esses genes são genes de autorreparação, tá? Qualquer dano que o DNA sofra, qualquer tipo de tentativa de metilação, tentativa de mutação, pela má alimentação, por carcinógenos externos, há essa tentativa de desromper esse mecanismo da recombinação. E, para isso, então, os genes da recombinação homóloga, eles trabalham em conjunto, né? São vários, eles formam meio que um arcabouço para recuperar essa recombinação homóloga, ou seja, botar as sequências na ordem certa novamente, tá? Essas quebras, se os genes não resolvem isso, elas são extremamente deletérias. Elas acabam ocorrendo em ambas as cadeias do DNA, e aí vai fazendo quebra que a gente chama de quebra de cadeia dupla. Isso inviabiliza aquele DNA ou disfuncionaliza aquele pedaço de gene. Então, o BRCA1, o BRCA2, o PALP, o FANC, o BRIP, o RAD, todos esses genes trabalham como se fosse uma cascata, né? Uns com uma função maior, o BRCA1, o BRCA2 tem uma altíssima penetrância, ele é o mais forte, mas ele depende dos mais fraquinhos. Então, esses genes trabalham de forma harmônica para reparar, né? Então, por exemplo, até mesmo um medicamento. Quando uma paciente toma cisplatina, por exemplo, quem vai reparar e impedir que a cisplatina faça um estrago muito grande são esses genes da recombinação homóloga. Então, quando tem uma mutação desse gene aí, a célula tumoral fica muito mais sensível à cisplatina, porque ela perde completamente o seu mecanismo de reparo. Pode passar a próxima, por favor? Bom, então, é assim que funciona a família HRD. Tem os genes com maior atribuição, tem os genes com menor atribuição, mas eles funcionam como se fosse um relógio. Então, são várias engrenagenzinhas ali funcionando em conjunto. Então, qualquer perda de uma das partes dessas engrenagens, qualquer ruptura de uma engrenagem dessa, compromete todo o sistema. Lógico que uns com mais intensidade, outros com mais intensidade. É por isso que hoje a gente não se contenta apenas em pesquisar BRCA1, BRCA2. Então, o ideal isso começou com 12 genes, agora já chegou em 36, já tem gente falando em 52. Cada dia descobre mais um componentezinho, mais uma engrenagemzinha dessa cascata aí. Então, são vários genes que trabalham em conjunto e, teoricamente, qualquer perda dessa aí pode debilitar o sistema de recombinação homóloga e provocar a questão da letalidade sintética. E isso, terapeuticamente, é importante para nós. Pode passar, por favor? Bom, esse é um fenômeno adquirido, é uma perda de heterozigose. Lembra que eu falei com vocês
existe ali um mecanismo em que, para a célula tumoral perder a função de autorreparação, ela tem que ter, na realidade, a mutação existe num alelo, né? Mas o outro alelo, muitas vezes, ele consegue compensar essa situação. Então, quando há uma grande deleção, quando há uma perda de um pedaço desse cromossoma, por exemplo, aquela porção que estava quietinha, que não se manifestava, se você perder a parte boa dela, o outro lado, que é o outro alelo, que seria, vamos dizer assim, o normal, o que está doente, ele fica todo assanhado, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, quando esses cromossomos estão completos, não há manifestação do HRD. Mas quando você perde um pedaço, principalmente se for do lado são, né, e aí o lado que está com a mutação fica mais proeminente, ele passa a assumir o comando daquela função. Então, muitas vezes, se você sequenciar isso aí, você não vai perceber essa situação. Mas se você fizer análises de cromossomas inteiros, né, você vai ver que houve uma perda de heterozigose. Então, passa a funcionar como se fosse em homozigose. Em homozigose, aquele gene que está mutado, ele assume totalmente a função, né? Então, ele deixa de ter a contraposição do outro gene que não está doente, como eu expliquei na aula passada. Então, essa perda de heterozigose hoje ela é muito importante. A gente tem estudado isso nos cânceres de mama, câncer de ovário, porque muitas vezes isso não determina. Você nasce no sequenciamento, você não identifica isso. Você precisa de outras técnicas, técnicas complexas de PCR, para poder identificar a perda de heterozigose. Pode passar, por favor? Bom, então hoje a gente tem um fenômeno muito mais complexo que a gente chama de BRCA, que é a alteração, né, do complexo de recomposição, o complexo homólogo, né? Todas essas situações que eu citei, né, tanto as mutações germinativas, as mutações somáticas, as metilações, as perdas de heterozigose, as alterações nos genes germinativos, eles vão determinar alterações de todo esse complexo, né? E vão causar o mesmo problema que chama BRCA. E a gente sabendo que existe esse BRCA, tanto em ovário, quanto em câncer de mama triplo negativo, em câncer de próstata, em câncer de pâncreas, isso pode ser usado terapeuticamente através de uma classe de medicamentos chamada de inibidores de PARP. Pode passar, por favor? E aqui, então, se vocês entenderem, esse é o principal slide da manhã, tá? Se vocês entenderem esse slide, não é difícil de entender, vocês vão entender todo o mecanismo de como as drogas inibidoras de PARP conseguem matar ou induzir a apoptose em células tumorais que tenham essa alteração da recombinação homóloga. Então, muito bem. Como é que funciona o negócio? A célula normal, ela tem dois mecanismos de reparação das alterações da recombinação homóloga, tá? Ela tem o BRCA, no caso, que podemos colocar aí os outros genes também, mas principalmente o BRCA, mas você tem um outro mecanismo que é chamado de BR, tá? Que é o reparo direto da base, através da excisão de uma base maluca, através de uma enzima chamada PARP, que é a poli-ADP ribose polimerase. Essa enzima PARP, ela consegue reparar, ela consegue quebrar aquilo ali, pegar aqueles nucleotídeos malucos e excisar, mandar eles embora de lá, para não comprometer todo o sistema. Então, você tem um sistema de reparo de dupla via. E esse sistema, uma pessoa que não tem mutação, funciona dos dois lados. Então, o DNA é reparado. Quando você tem uma célula com a mutação de BRCA, que seja germinativa ou somática, mesmo assim, a célula tumoral ainda fica viável, ou a célula em si fica viável, mesmo com uma mutação. Por quê? Porque existe o BR, a PARP está funcionando. Então, eu costumo fazer uma analogia de uma caixa de juntores lá, de fusível, que sofre um dano. E aí você tem um alicate na mão e uma chave de fenda. Então, ou o alicate ou a chave de fenda conseguem consertar aquela caixa de
de eletricidade. Então, vamos dizer que você está sem o alicate, mas você consegue consertar com a chave de fenda. E, por exemplo, se você pegar uma célula normal e dar um inibidor dessa enzima PARP, você também consegue repará-la. Por quê? Porque você tem o BRCA. Então, você perdeu a chave de fenda, mas você está com o alicate na mão. Então, você repara do mesmo jeito. E aí, o que acontece com uma célula tumoral que tem uma mutação de BRCA e você dá um inibidor de PARP? Aí o eletricista perdeu a chave de fenda e perdeu o alicate. Aí não há Cristo que recompõe esse DNA dessa célula tumoral. E aí, essa célula entra em apoptose. Então, para que as drogas inibidoras da enzima PARP consigam funcionar, você tem que dar a droga para o paciente e aquele tumor lá tem que ter uma mutação de BRCA ou dos genes primos dele. Aí, então, você vai conseguir, das duas pontas, bloquear o mecanismo de reparação e essa célula, então, vai entrar em apoptose. Esse é o mecanismo, essa é a fundamentação teórica para qualquer inibidor de PARP em qualquer situação, que seja ovário, que seja mama, que seja próstata, que seja pâncreas. Esse é o mecanismo básico. Você vai dar uma droga inibidora de PARP para células tumorais que tenham a mutação nos genes de recombinação homóloga. Eu acho que ficou claro isso aqui. Pode passar o próximo, por favor. Muito bem, eu não vou poder entrar em detalhes, só dizendo para vocês que hoje a gente tem essa ferramenta fantástica, que é o sequenciamento de próxima geração, que consegue sequenciar praticamente todo o nosso exoma, todo o exoma tumoral. Então, nós conseguimos sequenciar tanto o exoma germinativo, a gente pega o DNA nosso, né, ou da saliva, lá do raspado, ou do sangue, ou de qualquer lugar, e consegue sequenciar, e aí a gente consegue, através de técnicas complexas de bioinformática e de bibliotecas, né, já previamente montadas, que a gente chama de primers, a gente consegue detectar qualquer alteração de sequência nucleotídea de qualquer parte do nosso DNA. Né? E isso se aplica também para células tumorais. Então, a gente pode sequenciar a célula tumoral e achar a mutação, por exemplo, que não são germinativas, elas são somáticas. Então, o NGS hoje ele é largamente empregado, a gente tem feito de rotina, né, para suspeitas de quando há essa situação, tanto o NGS para painéis germinativos, quanto o NGS diretamente na parafina no tumor. E hoje, eu vou mostrar no finalzinho, a gente tem, inclusive, a ousadia de fazer isso em sangue periférico através da biópsia líquida. A biópsia líquida, o que ela faz? Ela extrai o DNA, as células tumorais, ela sofre apoptose, e esse DNA é lançado para a circulação. Então, hoje, a gente consegue captar o DNA da célula tumoral e fazer o sequenciamento somático tumoral em sangue periférico e conseguir o mesmo objetivo. Pode passar, por favor. Bom, então existem inúmeros painéis, tá? Esse é um painel que nós desenvolvemos no nosso laboratório, que tem 57 genes. Esse é um painel tumoral. A gente extrai o DNA da parafina do tumor. Então, por exemplo, no câncer de ovário, a gente consegue avaliar e sequenciar todos esses genes. E vocês vejam que a gente teve o cuidado de acrescentar no painel genes de recombinação homóloga. Então, tem BRCA1, BRCA2, CHEK2, tem ATM, junto com os demais. Então, esse painel a gente tem usado muito para pesquisar diretamente a possibilidade de alteração da recombinação homóloga no tumor. Por que a tendência nossa é começar pelo tumor? Porque existem mutações que eu não vou encontrar no sangue periférico, são mutações somáticas, mas que determinam a sensibilidade às drogas da mesma forma. E quando eu pego um painel desse, eu consigo sacar se aquela mutação, inclusive, pode ser germinativa ou não. Isso baseado na fração alélica, principalmente. Então, como a mutação de BRCA, por exemplo, ocorre em heterozigose, a fração alélica, geralmente, quando é positiva, ela me dá um número de 50%. Quando a mutação é cromática, a fração alélica geralmente é 1, no máximo 2, 3%. Então, através disso, agora é óbvio que eu vou, uma vez que eu encontro no tumor, eu vou depois
fazer o sequenciamento do sangue também, até para confirmar que é germinativo, e a partir daí fazer todo o aconselhamento genético da mulher, né, da paciente e dos familiares também. Pode passar, por favor? Bom, aonde nós chegamos? Nós chegamos nos tratamentos, né, na terapêutica do câncer de ovário, através de drogas inibidoras de PARP. Então, a gente tem hoje aprovado aqui no Brasil o olaparib, temos aprovado nos Estados Unidos o niraparib, o rucaparib, tem outros paribs aí já na praça, né? Então, aqui principalmente aqui está falando sobre o olaparib. Então, são vários estudos, eu não vou poder entrar em detalhe, mas vocês percebam que essas drogas, principalmente para aqueles cânceres de ovário que têm a mutação, eles conseguem induzir taxa de resposta e sobrevida livre de progressão, em doses variadas, em desenhos variados, mas principalmente, hoje a maior indicação é no tratamento de manutenção, tanto de primeira linha quanto de segunda linha. Então, você tem pacientes que têm a mutação, né, principalmente BRCA1, BRCA2 de câncer de ovário, e essas pacientes são operadas, essas pacientes fazem quimioterapia com platina e taxane, elas têm uma resposta, e aí você usa depois o olaparib para manutenção dessa resposta. Pode passar, por favor? Bom, então aqui são as drogas aprovadas nos Estados Unidos. O olaparib, o rucaparib, o niraparib. O bevacizumab pode ser eventualmente combinado ou não com uma dessas drogas. Existem estudos em combinação com o olaparib. E os vários estudos, solo 1, solo 2, Ariel, 9, eu não vou ter tempo de entrar nesses estudos. Mas só querendo dizer para vocês que esses estudos foram todos positivos, tanto é que as drogas foram todas aprovadas. Em indicações variadas. Eu vou mostrar, pode passar o próximo, por favor? Então, hoje, gente, o niraparib, por exemplo, o FDA aprovou a indicação mediante um teste genético mais amplo, tá? Então, existe um teste na Myriad chamado MyChoice, em que ele analisa não só o sequenciamento de BRCA1 e BRCA2, mas também aquelas outras situações que eu falei para vocês de alteração de função somática ou tumoral, que é uma coisa que aconteceu. Isso você não vai achar nas células germinativas. Então, ele estuda perda de heterozigose, existe uma situação que é um desbalanço alélico-telomérico, existe essa estágio de transição em larga escala, que tem muito a ver com metilação. Então, vocês vejam que hoje os testes são muito complexos, né? Então, a gente estuda fenômenos de perda de função, de perda de acominação, que ocorreram através da carcinogênese. Então, o teste vai conseguir indicar a droga para muito mais pacientes do que meramente o sequenciamento. Pode passar, por favor? Bom, então, por que isso? É porque, na realidade, se você pega só a mutação, aqui é um estudo do Ariel 2, para rucaparib, vocês vejam que pacientes que têm a BRCA mutado, né, elas respondem ao rucaparib, mas tem alguns pacientes que não têm a mutação do BRCA, propriamente dita, mas tem uma metilação, tem uma perda da heterozigose, eles chamam de fenômeno HRD. Então, hoje, a investigação é muito mais ampla, ela transcende o sequenciamento de BRCA1 e BRCA2. E vocês vejam que os HRD também respondem. Provavelmente, esse HRD positivo era algum tumor, por exemplo, que tinha uma perda de heterozigose. Ele também, talvez não tenha respondido tão bem quanto a mutação provavelmente dita, mas houve uma resposta também. Então, hoje, a gente avalia um conceito muito mais amplo. A gente avalia o conceito de HRD, deficiência de recombinação homóloga, e não só o sequenciamento puro e simples dos genes. Pode passar, por favor? Então, estão aqui as drogas aprovadas no Brasil, o olaparib, mas nos Estados Unidos tem o olaparib, o rucaparib, o niraparib, né? E aqui as várias indicações. Então, pacientes, por exemplo, com mutação deletéria de BRCA germinativa, aqui, por exemplo, é só germinativos, o estudo 042. O rucaparib, mutação germinativa ou somática, você vê que eles são mais amplos, né? O niraparib, por exemplo, HRD, aqui já na doença recorrente, né?
O estudo Solo 2, por exemplo, mostrou que mesmo naquelas pacientes que tiveram uma nova progressão, se elas responderem novamente a composto platínico, né, você pode depois colocá-las novamente em manutenção com a olaparib. E essas pacientes têm um ganho de sobrevida. Pode passar, por favor? Bom, então aqui são as indicações finais. Olaparib, rucaparib e niraparib, tá? Então, por exemplo, são indicações múltiplas. Olaparib, manutenção, comutação somática ou germinativa de BRCA, carcinoma epitelial, né? Com resposta completa ou parcial, em primeira linha. Depois tem lá manutenção na recorrência, né? Desde que tenha tido resposta parcial ou completa, né? E tratamento de BRCA germinativo em carcinoma ovariano avançado, já lá no final. Quer dizer, muitas vezes essas pacientes já perderam completamente o controle da doença com quimioterapia ou com a droga angiogênica. Se elas tiverem a mutação, você ainda assim pode tentar uma monoterapia, por exemplo, com olaparib, tá? O rucaparib ainda não está aprovado no Brasil, o niraparib não, mas eles têm indicações também bastante semelhantes. Pode passar, por favor. Então, aqui, novamente, um sumário, os estudos, né? O 42, o Solo 2, o 19, o rucaparib tem o Ariel 2, que é um estudo importante, o Ariel 3, e o niraparib tem um estudo 9. Eu não vou entrar em muito detalhe para não cansar vocês. Pode passar, por favor. E aqui, gente, olha só o que a gente conseguiu, né? Os ganhos que a gente conseguiu com essa nova abordagem terapêutica, né? Então, o ganho de sobrevida, né? Livre de progressão. Aqui, por exemplo, manutenção, por exemplo, o Solo 1 deu um ganho de 38 meses, né? Esse primo aqui conseguiu 11,2, né? O Solo 2 conseguiu um ganho de 13 meses, o Oriel de 11, o Nova de 15 meses. Então, é um ganho, lógico que não é uma eternidade, né? Mas a gente conseguiu com que essas pacientes fiquem bem, tenham boas condições clínicas, tenham uma boa qualidade de vida por um tempo muito maior. Então, realmente houve um avanço, né? E a ideia hoje é a gente usar esses inibidores de PARP lá na fase inicial, lá na primeira quimioterapia. Há um sinergismo muito grande em combinar platina, taxane, por exemplo, com inibidor de PARP. Isso tem sido feito em próstata, em mama, em ovário. Então, a ideia é usar esse benefício de uma forma mais precoce, de forma que o benefício possa impactar ainda mais do que já na doença um pouco mais lá na frente. Pode passar, por favor? Aqui, não vou entrar em detalhe aqui, mas aqui a ASCO liberou esse ano a recomendação geral, tá? É o guideline da ASCO para todas as situações, tanto em carcinoma de ovário, que foi diagnosticado recentemente, quanto o recorrente. Então, a doença inicial, né, avançada inicial, e já na doença recorrente. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas quando vocês precisarem de consultar, tem esse resumo do guideline da ASCO para a inibição de PARP em ovário. Tá? Pode passar, por favor. Bom, eu queria ilustrar com um caso clínico, tá? Eu acho que fixa mais o aprendizado. Então, rapidamente, uma mulher, sexo feminino, obviamente, né? 37 anos, quer dizer, uma mulher jovem, ela consultou para uma segunda opinião. A história familiar, uma avó materna com câncer de mama aos 38 anos e uma irmã com adenocarcinoma seroso de alto grau de ovário aos 42 anos. Em julho de 2017, ela teve um diagnóstico de adenocarcinoma seroso de alto grau de ovário esquerdo, foi submetida à cirurgia redutora, era um estágio 3, houve uma doença residual macroscópica, e aí ela recebeu 8 ciclos de carboplatina e paclitaxel, com excelente resposta imaginológica e normalização dos níveis CA125. Entretanto, aí em março de 18, ela se consultou, tá? Ela queria saber, ela ouviu falar, o médico dela comentou, da possibilidade, primeiro, dela ter uma síndrome hereditária, ela tinha uma história familiar muito forte, e também se haveria indicação de olaparib de manutenção para ela, tá? E aí eu pergunto aqui qual a conduta. Eu acho que fica claro que essa é uma paciente clássica para fazer um teste genético, né? Pode passar, por favor? Bom, a gente poderia ter feito um teste no tumor, mas como a história familiar dela era muito forte,
a gente resolveu fazer um teste germinativo. Então, a gente fez um painel que a gente chama de triagem germinativa. E aí tem todos esses genes da recombinação homóloga, tem também TP53, de Lifraumene, então os genes de Lynch, né? Os genes mismatch repair, tem gene para detectar, por exemplo, sim de Coda. Então, é um painel de triagem bastante eficiente. E olha o que esse painel encontrou. Ele encontrou uma mutação germinativa de BRCA1, tá? É uma mutação que a gente chama de frame shift. Praticamente todas as mutações FS, elas são patogênicas. Por quê? Porque elas alteram toda a matriz de leitura e formam sequências de aminoácidos e, consequentemente, de proteínas totalmente distintas da original. Tá? Então, essa paciente tinha uma mutação patogênica de BRCA1 e ela foi, então, indicada a ela o terapia de manutenção com o olaparib. Tá? Vocês vejam a importância de um teste genético. E, a partir desse teste genético, ela tinha irmãos também. E a gente, então, aí, no caso, a gente estudou só essa variante que foi encontrada, é óbvio, não precisa fazer um teste completo. Eu me lembro que a gente estudou nas irmãs, acho que ela tinha um irmão, se não me engano, todos vieram negativos, tá? Pode passar o próximo, por favor. Bom, isso pode ser transposto para a mama? Pode ser transposto para a mama, o mecanismo é o mesmo. A inibição de PARP em pacientes portadores de câncer de mama, em geral, quando é que a gente pesquisa isso? Nos tumores triplo negativos, tá? Normalmente, pode acontecer mutação de BRCA em tumores com receptor de hormônio, sim, mas o mais comum da gente encontrar nos triplo negativos. Então, esse estudo Olimpiade aí, ele pegou pacientes com mutação germinativa de BRCA1, BRCA2, já previamente tratados com quimioterapia, etc., etc., e deu um inibidor de PARP, no caso, o olaparib. Pode passar, por favor? Esse é o desenho do estudo. Um grupo tomou olaparib e o outro grupo tomou qualquer coisa que o oncologista tivesse indicado, que não olaparib, obviamente. Pode passar, por favor. E aqui as características, né? As mutações BRCA1, BRCA2. Pode passar, por favor. E aqui os resultados. Vocês vejam que, para os pacientes com mutação de BRCA1, BRCA2, o estudo foi positivo, ou seja, houve um ganho na sobrevida livre de progressão. Tá? Então, funcionou, o modelo teórico funcionou em mama também. E vocês vão ver que funciona em pâncreas, a gente está vendo hoje que funciona em próstata também. Pode passar, por favor? Essas drogas, gente, não são isentas de efeito colateral, tá? Então, essa pilotagem, ela tem que ser feita e bem feita. Porque elas, não é porque elas são drogas-alvo que elas não têm efeito colateral, isso é um erro. Eu já tive paciente que eu tive que suspender por efeito colateral. Náusea, vômito, neutropenia, diarreia, tem mulher que tem diarreia intratável, dor de cabeça, alteração de enzima hepática, pirexia, alteração do apetite, síndrome mão e pé, mucosite. Então, tudo isso tem que ser pilotado. Às vezes a gente tem que diminuir a dose. Então, tem toda uma pilotagem fina, né? Que a gente tem que fazer, não é dar e mandar embora. Tá? Essas drogas também têm efeitos colaterais, elas podem ser importantes. Pode passar, por favor? Bom, esse estudo aqui, gente, ele representa para mim o que vai acontecer, o que nós vamos trilhar daqui para frente, tá? É um estudo em mama, tá? É um estudo do SWOG, chamado 146. Esse estudo foi apresentado na ASCO desse ano. E o que ele fez? Ele pegou pacientes com câncer de mama, triplo negativo, que tinham HRD, tá? E um braço tomou cisplatina com velaparib, ele explorou o conceito de que, dando mais precocemente o inibidor de PARP junto com uma platina, você teria um benefício maior do que platina com placebo. Esse é um conceito muito interessante. Você vai ganhar muito combinando uma droga que gera reparo com uma outra droga que impede que o organismo repare o reparo, né? Vamos dizer assim, lance mão da recombinação homóloga. Esse é o modelo mais perfeito que eu acho para qualquer coisa, para próstata, para pâncreas, para ovário, além daquele conceito de manutenção que a gente já falou, tá? Mas aqui eu acho que é a maior oportunidade da gente conseguir alterar a história natural da doença.
O que eu estou querendo mostrar com esse estudo? Eu estou querendo mostrar como é que ele fez a escolha dos pacientes, das pacientes, no caso. Ele usou o conceito geral de HRD, tá? Então, ele estudou o quê? As mutações germinativas, mas também ele estudou as mutações somáticas, ele fez análise de HRD completa, ele pesquisou perda de heterozigose, ele pesquisou metilação, ou seja, ele cercou de tudo quanto é lado, e ele não se ateve a BRCA1, BRCA2. Ele usou, se não me engano, nesse estudo foram, acho que 30 e tantos genes, eu não me lembro agora. Ele fez uma análise muito, muito, muito ampla. Então, ele não quis perder nenhuma paciente que poderia e deveria se beneficiar do bloqueio de PARP. Tá? Então, ele chamou de um grupo que tem mutação germinativa, outro grupo HRD, né, que tinha característica HRD, e outro grupo com BRCA-like, que ele chamou. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui os detalhes, né? Aqui está explicando melhor. Ele usou a mutação germinativa do gene de recognição homóloga, ele usou mutação somática de BRCA1, BRCA2, ele usou metilação da região promotora de BRCA1, ele usou as mutações germinativas de genes HR, e ele usou esse índice de instabilidade, ou seja, índice HRD, que a gente tem usado muito. E aí que vem todo aquele conceito lá do My Choice, tá? Então, assim, ele se cercou de tudo quanto é jeito. Pode passar, por favor? Eu estou mostrando para vocês que, se vocês pesquisarem só a mutação germinativa de BRCA1, BRCA2, vocês vão perder vários pacientes que poderiam se beneficiar. Então, tá aqui, ele separou os não BRCA, eram tudo negativo, os BRCA-like e os de BRCA germinativo, tá? Pode passar, por favor. Bom, olha só o que aconteceu com aqueles tumores que não tinham nada de BRCA nem de HRD. O estudo foi completamente negativo. Esses tumores não se beneficiam. Não adianta dar inibidor de PARP para esses tumores. Eles não respondem. Pode passar, por favor. E olha o que aconteceu nos BRCA-like, ou seja, outras mutações que não BRCA, ou então metilação de BRCA, ou então mutação somática de BRCA, houve um ganho, tanto em sobrevida de progressão, quanto em sobrevida global. Se você tivesse feito só a saliva dessas pacientes, você teria perdido esse benefício aí. Pode passar, por favor. E olha só que interessante. Quando ele aplicou o My Choice, ou seja, ele configurou o índice de instabilidade genômica de HRD, ou seja, através do My Choice, olha só o benefício, que fantástico. Então, essas pacientes, é possível que elas nem tivessem sequenciamento positivo para BRCA, mas elas tinham, caracteristicamente, uma deficiência na recognição homóloga, ou por perda de heterozigose, ou por desbalanço telomérico, e olha o que aconteceu, um grande benefício. Então, a situação ela é complexa. Então, não basta fazer sequenciamento germinativo de saliva dessas pacientes. Essa análise ela é muito complexa e os laboratórios de genética hoje, eles têm se debruçado no sentido de oferecer um teste completo e o mais barato possível para que a gente possa, então, escolher as nossas pacientes mediante um biomarcador confiável que gere esse novo conceito, né, de deficiência de recombinação homóloga geral. Pode passar, por favor. Então, lembrando, né, que 15% dos cânceres de mama tem essa característica de composição, de ser triplo negativo, de ter o perfil basaloide, né, e mutação de BRCA1 ou BRCA2, tá? 15%. Pode passar, por favor. E, entrando nos triplo negativos, a gente tem uma nova classificação molecular do triplo negativo, são doenças diferentes dentro de um contexto único, né? Então, tem várias subclassificações, isso aqui é uma outra aula, mas existe uma subclassificação de Vanderbilt, em que realmente ele classifica como basal-like, como imunomodulatório, como subtipo mesenquimal, e tem um luminal AR, que inclusive expressa
receptor androgênico, inclusive, tá? E as nossas mutações de recombinação homóloga, elas vão se concentrar principalmente lá no basal-like. Elas geralmente transitam por ali, tá? E são tumores altamente sensíveis aos inibidores de PARP. Já, por exemplo, o IN, por exemplo, responde muito bem à imunoterapia, geralmente são os que têm PDL1 positivo. O luminal responde talvez a inibidor de andrógeno, e o mesenquimal é um problema. Ele é um tumor ainda bastante refratário a quimioterapia, a imunoterapia, geralmente não expressa HRD, e por aí vai. Pode passar, por favor? Bom, um dos conceitos interessantes em triplo negativo é a exploração da imunoterapia, através dos bloqueadores de PD1, de PDL1. Então, o que fazem essas drogas? Elas bloqueiam essa proteína, ou o ligante dela, e fazem com que, novamente, o sistema de reconhecimento imunológico do tumor passe a ser ativado, porque essas proteínas elas entram no meio da bagunça e desligam esse sistema. Então, quando você dá essas drogas, o complexo maior de histocompatibilidade passa novamente a comandar todo o processo, fazendo com que as células dendríticas voltem a reconhecer o tumor. E uma vez que haja esse reconhecimento, há uma ligação do complexo maior de histocompatibilidade com o TCR, nada mais é do que o receptor da célula T citotóxica. E uma vez que haja essa ligação, a célula T citotóxica vai exercer uma necroptose, uma destruição da célula tumoral. Esse é o princípio da imunoterapia. Pode passar, por favor? Então, houve esse estudo chamado Impassion 130, em que usou esse conceito nos cânceres de mama avançado triplo negativos. Então, um grupo tomou nab-paclitaxel, e o placebo, e o outro tomou nab-paclitaxel e atezolizumab, que é um anti-PDL1, uma imunoterapia. Pode passar, por favor? E para aquelas pacientes que expressavam PDL1 na imunistoquímica, houve um ganho de sobrevida global, inclusive, tá? Então, esse estudo foi positivo, a droga, inclusive, é aprovada no Brasil para tratar câncer de mama. Esse é um conceito genômico, né? Um conceito de sensibilidade à imunoterapia. Pode passar, por favor? Bom, para terminar, esse é o último conceito que eu gostaria de colocar, que é o conceito de instabilidade de micsatélites. Por que eu estou falando isso? Por causa da síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch, ela tem mutações no gene de reparo, do excesso de instabilidade. Instabilidade de micsatélite é um fenômeno normal, todo mundo tem. Na realidade, o quê? O que é micsatélite? São repetições de bases nucleotídeas, que geralmente o C e o A, né, a citosina e a adenina, que ocorrem naturalmente, mas só que não pode haver um excesso de repetição, chamado repetições em tandem. Então, dizem que no máximo a gente pode ter ali, para cada sequência, 8 repetições. Tá? Então, toda vez que há um excesso, ou seja, 9, o sistema mismatch repair, ele vai lá e corta o excesso. Tá? Isso é feito através de quê? De 4 genes, principalmente, os principais, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Então, toda vez que um desses genes não está funcionando, inclusive na imunistoquímica a gente detecta porque apaga a coloração de uma proteína dessa, ou então a gente pode avaliar isso com o PCR, né, e pode sequenciar por Sanger também, a gente consegue detectar que o tumor tem instabilidade mixsatélite. Essa instabilidade ela pode ser somática, ou seja, ela foi adquirida por uma metilação da região promotora, por exemplo, MLH1, que é o mais comum, mas isso pode ser um quadro hereditário. Geralmente a síndrome de Lynch provoca isso. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente consegue avaliar a estabilidade pela imunistoquímica, a gente consegue avaliar por Sanger e o NGS. O NGS é o padrão ouro hoje em dia. O NGS detecta 100% de sensibilidade à instabilidade. Por quê? Porque ele sequencia todos os locos onde estão as possibilidades maiores de instabilidade mixsatélite do nosso genoma. Pode passar, por favor? O que isso é importante? Primeiro, porque isso aí é um rastreamento para cima de Lynch, mas isso também hoje é um outro alvo molecular. Nós sabemos que tumores com excesso, com alta instabilidade mixsatélite, eles são muito sensíveis à imunoterapia, inclusive câncer de útero, câncer de ovário. Por quê? Câncer de mama,
Por quê? Porque essa estabilidade mixsatélite, ela provoca neoantígenos, né? Essas mutações são geralmente mutações com mudanças de matriz de leitura, provocam uma alta quantidade de proteínas alômalas. E essas proteínas são chamadas de neoantígenos, neopítopos. Elas, junto com a imunoterapia, elas conseguem majorar, aumentar a resposta antitumoral. Então, esse é um dos marcadores mais perfeitos que tem. Tanto é que o FDA aprovou o pembrolizumab para qualquer tumor sólido refratário, desde que tenha estabilidade mixsatélite. Pode passar, por favor? Então, está aqui, ó, a aprovação do FDA, aprovação agnóstica. Ainda não temos no Brasil, falam que vão ter até o ano que vem. Qualquer tumor sólido refratário a tratamento convencional que tenha estabilidade mixsatélite é candidato a tomar pembrolizumab, e alguns pacientes, eu tenho um paciente, por exemplo, que já tem 5 anos de remissão completa, inclusive já suspendi a imunoterapia dele. É um tumor de cólon com estabilidade mixsatélite. Pode passar, por favor? Já está terminando. Aonde eu quero chegar? No câncer de endométrio, né? Então, está aqui a nova classificação molecular do câncer de endométrio. Vocês devem estar familiarizados com ela. Eu não vou entrar em detalhe, não tem nem tempo, isso aqui é uma outra aula, mas vocês vejam lá o tipo seroso, o tipo com baixo número de cópias de genes, mas tem 2 subtipos aqui, o tipo hipermutado, que é um tipo de instabilidade mixsatélite, e o poli, o gene, a hipermutação de poli, todas essas 2 situações provocam uma grande quantidade de mutações frame shift, e provocam uma grande quantidade de neoantígenos. Então, essa classificação de endométrio é uma classificação extremamente sensível à imunoterapia. Tá? Então, vocês vejam que a detecção de estabilidade mixsatélite em câncer de endométrio, tanto ela é terapêutica, ela pode indicar imunoterapia, sensibilidade à imunoterapia, quanto ela pode sugerir a possibilidade de se tratar de uma sindilite. Então, vocês ginecologistas, por favor, não se esqueçam disso. Fazer estabilidade mixsatélite em qualquer câncer de endométrio. Pode passar, por favor? Então, a sindilite é uma síndrome séria, é uma síndrome importante, ela provoca câncer em vários locais, colo retal, endométrio, estômago, ovário, via biliar, até mama, né? Tem aquela síndrome de Muir-Torre, é uma mutação de MSH2. Então, cuidado com isso aqui, é importante a gente detectar. E é fácil a gente rastrear a linte. Lógico que tem história familiar, papapá, pode passar, por favor. Mas o mais importante é esse rastreamento aqui, tá? Hoje, a gente não precisa sequenciar todo mundo. A gente primeiro faz uma análise do tumor, para quem teve o tumor. Tá? Então, a gente usa a imunohistoquímica para estabilidade mixsatélite. E se você tiver condição, faça também o BRAF. Por quê? Porque se você tiver estabilidade mixsatélite, mas a imunohistoquímica para BRAF matou a possibilidade de ser lite. Isso é uma metilação de MLH1. Agora, se você não tiver o BRAF, a imunohistoquímica do BRAF, mas tiver do MSI, manda para o geneticista. Tem uma alta probabilidade disso ser um linte. Aí nós vamos fazer o sequenciamento do MLH1, do MSH2, do PMS2, do PMS6, aí vai embora a EpiCam, e vamos fechar ou não o diagnóstico. Pode passar, por favor? Tem todo, a síndrome de Lynch, ela é complexa, né? Então, hoje tem desde da aspirina, eu tenho vários pacientes com Lynch tomando aspirina, a gente sabe que reduz a incidência de colo retal, e eu fico o tempo todo, colonoscopia, ultrassom transvaginal, biópsia de endométrio, até mesmo a indicação de oforectomia, quando a paciente já tem a prole constituída, né? A citologia urinária, porque pode dar câncer de trato urinário médio-baixo. Então, eu não vou entrar em detalhe, a gente hoje, os oncogeneticistas, a gente tem todas as manhas para rastrear e para acompanhar pacientes de Lynch, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito de tratar. Pode passar, por favor? E para terminar, só mesmo de curiosidade, hoje a gente consegue rastrear o tumor, sequenciar o tumor, analisar genomicamente o tumor através da biópsia líquida. Esse DNA do tumor, ele circula, né? A célula sofre necrose, a apoptose libera o DNA, a gente cata esse DNA com 20 ml de sangue periférico e extrai o DNA e sequencia esse DNA. Pode passar, por favor? Essa é a cereja do bolo, a gente trabalha com menos de 10 nanogramas de DNA. Então, a gente precisa de um método de alta sensibilidade, senão você tem falso negativo. Pode passar, por favor? Hoje a gente usa técnicas de altíssima sensibilidade, tanto o sequenciamento
através de captura híbrida, quanto o PCR digital em gotas. Hoje, a gente foi pioneiro nessa tecnologia aqui no Brasil. A gente foi o primeiro a acreditar na tecnologia digital em gotas, que é uma técnica altamente sensível, em que você emulsifica com óleo o seu DNA tumoral e coloca numa plaquinha com 96 buraquinhos. E cada buraquinho daquele vai gerando gotinhas, porque está com óleo, né? E aí, a gente, no final, tem 20 mil gotinhas. A gente faz um PCR de cada gotinha dessa. Então, aumenta demais a sensibilidade, a gente consegue detectar várias alterações genômicas através dessa tecnologia. Pode passar, por favor? Esse é um painel, um dos vários que a gente tem, chamado Guardant 360, só de curiosidade, né? Um painel completo, tem gene de recombinação homóloga, ele calcula a estabilidade mix satélite, e é um painel bastante completo, e a gente faz isso em sangue periférico. Pode passar, por favor? Bom, por que eu estou falando isso? Porque hoje, se eu tiver condição de avaliar o BRCA de pacientes com câncer de ovário que tomaram platina e que eu preciso responder se eu vou dar olaparib de manutenção ou não, se eu tiver condição de fazer isso em sangue periférico, eu prefiro, por causa desse bichinho aí, ó. Olha só que loucura, onde a gente chegou. E essa é uma mutação reversa de BRCA. Então, olha só o que aconteceu. A paciente nasceu com a mutação germinativa de BRCA, aí ela teve câncer de ovário, aí o colega corretamente operou, fez lá a citorredução, ou foi lá o outro colega oncologista, corretamente deu platina com paclitaxel, o paciente ficou um coco, respondeu, aí depois a paciente progrediu, né? Ou às vezes nem progrediu ainda. Aí tem aquela pergunta, eu vou dar olaparib ou não? Se eu fizer um teste germinativo e achar a mutação, eu vou dar olaparib para todas as mulheres. Mas acontece que se eu fizer uma biópsia líquida, olha onde a gente chegou, olha a complexidade desse troço. Essa mutação aí, prazer, né? Muito prazer em conhecê-la, é a mutação BRCA reversa ou inversa. Essa é uma segunda mutação. E qual que é a nhaca dessa mutação? Pode passar, por favor? Ela reverte a mutação anterior, ou seja, ela faz perder completamente todo o sentido em dar inibição de PARP, porque ela corrige genomicamente a falta de função da mutação anterior, então ela anula o benefício. Então, ela não, pacientes que têm mutação reversa de BRCA não respondem à inibição de PARP. E a gente só consegue detectar isso, ou você biopsia a paciente novamente, que é uma bagunça, ou você faz isso em sangue periférico. Pode passar, por favor? Pode passar? Eu acho que aqui. Não, mais uma. Pode passar. Essa é uma mutação reversa. Olha só. Olha a diferença de resposta de pacientes que não têm... E esse fenômeno, gente, não é raro, não. Tem uns que falam 15%, 17%, sei lá, 20%, de pacientes que tomaram platina. Olha só a diferença de sobrevida entre as pacientes que na biópsia líquida não têm mutação reversa, só tem a original, e as pacientes que têm mutação reversa. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que tomar. Em breve, provavelmente, o FDA vai exigir para que se prescreva esses inibidores de PARP e manutenção, um teste de biópsia líquida. Eu imagino, porque isso aqui não é desprezível, e se isso significa que o paciente vai tomar meses uma droga cara e potencialmente tóxica. Pode passar, por favor? É isso. Obrigado, estou aberto aí para discussão, perguntas, etc. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, professor André, assim, por realmente assim, nos familiarizar, né, com essa questão da análise genômica, né, que tem se tornado cada vez mais presente mesmo na nossa rotina, tanto para poder avaliação de risco, para direcionar mesmo terapêutico nos tumores, né? Eu vou deixar o professor Aguinaldo fazer considerações dele e depois a gente irá para perguntas, para quem quiser, tá? Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Mari. Parabéns mais uma vez, André. Você é sempre brilhante, né? Eu acho que essa da outra vez a parte inicial de genética, né? Eu estou vendo a Natália, que está aqui participando também, hoje a parte mais prática. Eu queria perguntar para você, um desafio. Como é que a gente pode envolver o ginecologista nessa questão da genética? Veja hoje aqui, no nosso departamento, mesmo na Febraço, como é que a gente pode trazer esse pessoal para ver a importância em relação a isso? Você tem alguma dica? O que a gente poderia fazer nesse sentido?
Então, Aguinaldo, eu vivencio isso atualmente. Né? Eu fui convidado para ser um oncogeneticista da Cetro, lá de Brasília. Hoje a Cetro é uma grande empresa, uma grande clínica, ela tem várias clínicas, não só em Brasília, nas cidades satélites, mas ela tem em Porto Alegre, tem em Vitória, acho que, se não me engano, o pessoal de Manaus. Hoje em dia é uma empresa grande, uma clínica grande. E eles têm esse cuidado, eles têm todo o grupo, né? Tem oncologista, tem cirurgião oncológico, tem ginecologista, tem mastologista, tem patologista. Então, realmente, é uma equipe bastante coloprocto, uma empresa bastante multidisciplinar. E o que a gente tem feito? A gente tem feito reuniões semanais com discussão de casos e, eventualmente, aulas teóricas, trabalhando essa questão da oncologia de precisão. Então, isso envolve os ginecologistas, envolve os cirurgiões, e assim, a gente aprende todo dia. Então, a gente aprende em cima de casos práticos, inclusive, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar tanto a questão teórica dessas síndromes e dos testes genéticos e da aplicação, quanto a prática disso. Então, às vezes, a gente vê um caso ainda no seu início, a gente estuda qual seria o melhor teste genético para fazer. Vocês vejam que é confuso isso. É uma dúvida que todo mundo tem. Muitas vezes o próprio colega oncologista, o próprio colega ginecologista, eu vou fazer isso, é no sangue, é na saliva, é biópsia líquida, é no tumor. O que eu vou pedir? Eu vou pedir um sequenciamento completo, sequenciamento parcial, um painel grande, um painel pequeno. Então, às vezes, o que eu vejo é que, às vezes, se pede um painel de 300 genes, sendo que a gente precisava, talvez, um painel de 50 ou até um painel de 5. Então, às vezes, esses exames custam caro, né? Alguém paga por esses exames. Então, e o mais importante depois é a interpretação, Aguinaldo. A interpretação é complexa. O que fazer? Qual que é a sensibilidade? Qual que é a resistência? Qual a melhor droga? Em que cenário? Né? Qual a interação medicamentosa? Então, muitas vezes, um laudo seco, né, e frio de um reporte aí, de um teste genético, não consegue te fazer isso. Então, isso só mesmo uma discussão entre colegas, com a intervenção de um oncogeneticista, a gente consegue melhor resultado. Então, eu acho que, respondendo, eu acho que grupos multidisciplinares de discussões de casos práticos, essa é a ideia. Aí todo mundo vai aprendendo e vai se treinando periodicamente. Legal. Queria só registrar o Delcio aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso departamento, Delcio, também, tá? E eu acho que é isso, né? Mas o ginecologista comportamental tem um papel importante nisso tudo. Muito obrigado, André. Obrigado. Obrigada, professor Aguinaldo. Alguém tem alguma pergunta? Claro, o professor Márcio tem, né? Uma pergunta. Pode falar aí, professor Márcio. Olá. Oi, André. Muito obrigado. Estou aqui encantado mais uma vez com sua aula. Oi, Márcio, tá bom? Tudo bem. Estou aqui mais uma vez encantado com sua aula. Muito obrigado, viu? Aí eu até queria discutir um caso com você rapidinho, pode ser? Se der tempo. O prazer é meu, Márcio. Eu estou com um caso aqui de uma paciente, é muito interessante, porque é o seguinte, ela veio me procurar para fazer TH, ela está com... A minha preocupação mais é com as filhas, ela está com 52 anos. Mas uma história, André, muito rica, porque ela tem... A mãe teve câncer de mama com 73 anos. A irmã teve câncer de mama com 50 anos. E uma filha, a filha dessa mulher que teve câncer de mama com 50 anos, teve também câncer de mama. Um irmão da mãe teve uma filha que teve câncer de mama e uma outra filha dela também teve câncer de mama. E tem um irmão que teve uma filha com câncer de ovário. Então, para você ver, e do lado do pai também tem primas com câncer de mama. Aí vem a minha pergunta, ela tem 2 filhas. Essa é uma dúvida que a gente tem. O que é que eu vou fazer com essas meninas? Porque quando a gente discutia isso no staff, chegava lá para a gente, nós vamos indicar fazer uma mastectomia ou uma ovarectomia, e teve um dos casos que deu BRCA positivo, tá? E aí, o que eu faço com essas meninas que estão agora adolescentes? O que você me aconselha de conselho para passar para essas meninas, filhas dessa minha paciente? Tá, então essa pergunta sua é muito importante, ela é extremamente comum, ela é o dia a dia de quem faz oncogenética.
Então, a primeira coisa, Márcio, é o seguinte, a gente sempre deve fazer o teste genético em quem teve o câncer, né? Por um motivo muito simples. Como geral são doenças autossômicas dominantes, o fato de eu ter um irmão que tem a mutação não significa necessariamente que eu tenha a mutação se eu não tive câncer. Eu tenho só 25%. Se o meu pai é normal e um dos alelos da minha mãe tem a mutação, eu tenho 25% de chance só de ter nascido com essa mutação. O fato do meu irmão ter o câncer e ter nascido com a mutação não significa que eu tenha ou que o meu filho vai ter. Então, eu sou probando, eu fui para uma consulta, o probando homem é quem está lá na frente do geneticista, probanda é a mulher, mas eu não tenho câncer. Então, qual que é a função do médico, do geneticista? É tentar fazer primeiramente o teste em quem teve o câncer. Então, eu vou convidar alguém da família, o irmão, a irmã que teve o câncer, para fazer o teste. Embora, né, aí fique muito forte a possibilidade de se tratar de mutação de BRCA1 ou BRCA2, a nossa tendência hoje é fazer testes multigênicos. Por quê? Porque existem outros genes, eventualmente, que podem dar câncer de mama. Eu mostrei isso na aula passada. Então, hoje, um teste genético ele tem que ter pelo menos 20, 25 genes. Por quê? Porque você faz o teste uma vez só, tá? E além do teste, hoje, com a tecnologia de NGS, a gente consegue analisar copy number, número de cópias. Isso, então, vai te mostrar se, eventualmente, o sequenciamento está normal, mas tem uma grande deleção, por exemplo, que desfuncionaliza o gene. Então, hoje a gente faz essa análise completa com CNV, com sequenciamento, até painel multigênico, e se tiver alguma dúvida, a gente pode fazer até o MLPA, tá? Muito bem. Então, se a gente identificou naquela pessoa, naquele irmão, naquela irmã, naquela mãe, a mutação, nós não precisamos mais fazer o painel inteiro nos demais, na investigação dos parentes. A gente vai pesquisar só aquela variante. Então, o teste fica muito mais barato, muito mais objetivo, muito mais rápido. E aí, então, eu passo a pesquisar os irmãos, eventualmente, né, se eu imagino que tenha sido pelo lado materno, eu vou oferecer para a mãe, por exemplo. Se a mãe tiver, eventualmente, eu vou oferecer para as irmãs da mãe, e por aí vai, né? E para os filhos, óbvio. Se eu nasci com a mutação, eu preciso saber se meus filhos também nasceram. Por quê? Essa é a oportunidade de você intervir na história natural da doença. Como? Não é só a cirurgia redutora de risco. Tem uma série de outros fatores. A epigenética, ela é muito importante na determinação do fenótipo, todo mundo sabe disso. Então, já desde de novo, eu vou mudar a alimentação, vou pedir para comer verdura, legume, fruta, grão, cortar enlatado, embutido, processado, excesso de carne vermelha, vou introduzir peixe na alimentação, que tem ômega 3, atividade física regular, controle de peso, não utilizar bebida alcoólica, não fumar. Então, tem uma série de outras. Cuidado da microbiota, a gente sabe a importância da microbiota na epigenética nossa atual, né? Então, eu vou fazer todo um trabalho que vai envolver rastreamento, e quando a gente fala de BRCA, a gente tem que falar de mama, tem que falar de ovário, tem que falar de pâncreas, no homem tem que falar de próstata, o BRCA2, tem que falar de pele. Essas pessoas eu examino meticulosamente, anualmente, a pele inteira. Vamos tirar sapato, meia, calcinha, sutiã, roupa, bolsa, né? Se eu tenho uma dúvida, eu peço um colega dermatologista para me ajudar. Então, existe, hoje em dia, isso já tem tudo escrito, já tem os manuais de orientação, como se fosse um manual de um carro, né? E vai envolver até mesmo cirurgias redutoras de risco, que a gente discutiu um pouquinho na aula passada. No caso do BRCA1, BRCA2, a questão da mastectomia profilática, a questão da farectomia profilática, isso tudo tem que ser decidido em bases muito individuais, né? E principalmente escutando a probanda, né? Que é a que mais, né, vai precisar opinar, né? Eu não te digo que há casos que a gente indica, há casos que a gente não indica. Então, essa é uma discussão muito individualizada, mas realmente os guidelines, eles vislumbram a possibilidade de cirurgias redutoras de risco. No caso de BRCA, o BRCA2, por exemplo,
Você pode fazer um pouco mais tardiamente uma forectomia, normalmente depois ali dos 35 anos, até mesmo dos 40 anos. Quando é BRCA1, você vai antecipar, né? A questão da mastectomia profilática tem muito a ver com a possibilidade de rastreamento ou não, com a necessidade da paciente, com o desejo da paciente, mas, sem dúvida alguma, ele é um método eficiente, tem que ser discutido, mas, assim, tudo em bases individuais, entendeu? Agora, com um rastreio, eu não sei, você falou que alguém tem teste genético, eu não sei se essa paciente tem, mas se ela não tiver, eu faria, se ela tiver, eu estenderia para as filhas também. Ah, tá. Na verdade, uma das irmãs que teve câncer de mama fez o teste, e aí até veio uma pergunta, desculpa a minha ignorância, quando se faz esse teste, normalmente o oncogeneticista faz esse painel, André, dessa paciente que fez a pesquisa, ou isso não é uma rotina do oncogeneticista faz esse painel? Olha, normalmente, não é. Agora está começando a ser. Mas, assim, é tudo muito complexo. Por exemplo, se for uma judia asquenase, não tem por que fazer painel multigênito, só existem 3 mutações. Então, cada caso é um caso. Mas, assim, até muito recentemente, a gente começava com BRCA1, BRCA2 só. Tá? Então, independentemente do que tenha ocorrido, a gente já tem uma mutação detectada numa irmã. Então, eu faria a pesquisa nessas pacientes suas e nas filhas apenas dessa variante. Né? Agora, se eu fizer na sua paciente e ela não tiver, né, quer dizer, provavelmente o marido dela também não tem, então provavelmente não tem necessidade de fazer nas filhas. Né? Nas filhas, né? Ah, ok. Perfeito, André. Obrigadão, viu, pela dica aí. Eu que agradeço. Excelente mesmo, muito obrigada. Eu acho que sim, a gente agora vai ter mais dúvidas ainda, né? Depois da aula, e, né, assim, porque agora surgiram mais milhões de dúvidas. Mas, muito obrigada mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se, só assim, para poder, se você consegue responder, que talvez seja muito complexo, assim, que não ficou muito... que eu já estudei, já ali, assim, quando que você indica, na verdade, avaliar somática ou germinativa, ou quando fazer os dois? Se tem indicação, de fazer os dois em algum momento, para poder pesquisar, né? Ou quando você só examina o tumor, ou faz, na verdade, na paciente, né? Quando que você define, assim, qual mutação avaliar? Tá, olha só, aí depende. Se for ovário, se for um câncer de ovário, e realmente eu tenho em mente a possibilidade de fazer um tratamento com PARP, por exemplo, um tratamento de manutenção, Mariana, eu sempre começo um tumor. Eu começo um tumor por um motivo muito simples. Ela pode não ter uma síndrome hereditária, mas ter a mutação. E ela vai se beneficiar do PARP. Então, eu começo um tumor. Aí, eu faço o tumor, vamos dizer que tem uma mutação de BRCA com uma fração alérica baixíssima. A possibilidade disso ser hereditário é muito pequena. Então, muitas vezes eu resolvi o problema, não vou adiante com o sequenciamento germinativo, mas eu já terapeuticamente defini o que eu vou fazer. Vou fazer manutenção com PARP para ela. Fechou o problema. Agora, se ela vier com uma fração alérica de 50%, provavelmente é uma mutação germinativa. Aí eu vou confirmar na saliva, no sangue, sei lá, e vou rastrear os familiares, tá? Então, o ovário eu sempre começo pelo tumor. Agora, mama, nós temos um grande problema. Mama, a autorização da bula do olaparib não é para somático ainda, é para germinativo. Então, não tem muito sentido eu começar com a mama. Eu vou começar pela saliva. Por quê? Porque a indicação terapêutica hoje de mama ainda é muito restrita. É aquelas pacientes com mutação de BRCA que falharam todos os tratamentos, você não tem mais o que oferecer, aí você dá o olaparib. Essa é a indicação de bula. Então, eu estou muito mais preocupado em mama, em saber se ela tem a mutação germinativa para fazer o tratamento. Então, eu saber que ela tem uma mutação de BRCA, muitas vezes eu vou propor para ela uma mastectomia bilateral e não unilateral, ou então eu vou propor, ao invés de uma cetorectomia, uma mastectomia. Eu vou discutir com ela, inclusive, a possibilidade de uma forectomia, né? Profilática. Eu vou ter que sequenciar, achar essa variante, ou pesquisar pelo menos, nas irmãs, nas filhas. Então, gera todo um processo de aconselhamento genético. Então,
Resumidamente, ovário eu começo pelo tumor, e posso ou não depois pedir o germinativo, mama eu começo sempre pelo germinativo. Ótimo, obrigada, muito obrigada. Alguém tem mais alguma questão? Professor Aguinaldo, quer colocar mais alguma coisa? Oi, Mari. Eduardo, tá me ouvindo, querida? Estou ouvindo, Dô. E professor André, prazer tê-lo conosco aqui, viu? Aulas brilhantes aí, para a gente é um ganho exponencial. Eduardo, tá bom? Você é um ícone para a gente na universidade. Obrigado, e fora dela também, viu, André? Eu queria saber de você, assim, do ponto de vista prático, obrigado, André, fico muito feliz. O que é que você acha que deve nos aconselhar no sentido de estarmos diante de um laudo anatomopatológico, uma paciente com um câncer de endométrio, de um adeno de endométrio, diante desses estudos como o Portec 3, o 4 que está para sair, quer dizer, onde é que está isso do ponto de vista prático? Essa história do Buchmann, daquela dicotomia do 1 e o 2, aquilo já era há muito tempo, né? E a gente fica um pouco perdido. Você acha que vai estar ao alcance em pouco tempo essa condição do sequenciamento gênico do poli? Como é que está isso, André? Olha, na realidade, essas plataformas, elas têm um problema, Eduardo, elas são transcriptômicas, né? Então elas são caras. E normalmente, o que acontece? Essas empresas de biotecnologia que montam esses painéis transcriptômicos, elas acabam pedindo, elas acabam sendo detentoras, né? Elas pedem a patente desse troço. Embora a gente consiga reproduzir isso no laboratório sem maiores problemas. Mas então você pega, por exemplo, o Oncotype DX, DX, você pega o MamaPrint, você pega o EndoPredict. Todas essas empresas, o que elas fazem? Elas desenvolvem o painel, validam o painel e pedem patente e vendem por um preço absurdo. E isso, obviamente, vai acontecer a mesma coisa com cólon, com próstata, com endométrio, e aí a gente vai pagar muito caro por isso. Embora eu te fale, como geneticista, eu trabalho no laboratório, a coisa mais tranquila do mundo é reproduzir aquilo ali, entendeu? Então, se a gente deixar por conta dessas empresas de biotecnologia, elas vão te entregar um painel pronto, validado, com respaldo da literatura, mas com preços muito altos. Isso com certeza, endométrio vai cair no mesmo ponto, tá? A gente tem outras formas de conseguir encontrar aqueles subtipos moleculares, aquelas assinaturas, através de outras tecnologias que a gente pode desenvolver no laboratório. Por exemplo, mutação de poli. A gente tem o poli nos nossos painéis, que é o comprehensive. A estabilidade mixsatélite, a gente consegue fazer estabilidade mixsatélite por Sanger, que é uma tecnologia baratíssima, entendeu? Então, assim, eu consigo me aproximar muito daquele painel sem o custo que o painel vai custar, né? O próprio Oncotype DX, o próprio MamaPrint, você pode, eventualmente, fazer coisas semelhantes com tecnologia muito mais barata e sem patente, que vai custar também muito mais barato, porque a gente tem que preocupar com o custo também. Então, se cada empresa dessa começar a desenvolver esses painéis e botar o preço que eles estão botando, isso vai ficar inviável para o conjunto da população. Mas eu concordo com você, o endométrio mudou radicalmente. Hoje a gente entende o câncer do endométrio como uma outra doença totalmente diferente da anterior. Aqueles subgrupos moleculares, eles não têm nada a ver um com o outro, são grupos completamente distintos, e isso tem repercussão no prognóstico, no tipo de cirurgia, no tratamento sistêmico, na resposta à quimioterapia e principalmente no tratamento à base de imunoterapia. Perfeito. Muito obrigado, André. Um abração para você, viu? Um abraço. Muito obrigada mesmo, assim, clareou muita coisa, viu, professor André, mesmo? Excelente. Professor Aguinaldo, você quer finalizar o Centro de Estudos? Para a gente poder terminar. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, então. Vou, então, finalizar, tá? Por hoje, foi um prazer. Muito obrigada pela disponibilidade dos 2 dias, né? O tanto que foi importante, tá? Obrigada por todos que participaram também. Tá? Uma ótima sexta-feira.
Eu que agradeço, bom dia a todo mundo, os colegas, e um ótimo final de semana, e estamos aí à disposição, tá? Um abraço, foi ótimo ter feito essa... acho que todo mundo aprendeu bastante, inclusive eu. Tchau. Tchau. Falou, professor.